Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Como de costume, a gente começa sempre falando primeiro do cenário local. A gente teve uma semana aí que foi marcada pela divulgação de importantes dados econômicos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente viu o Ibovespa aí fechando em queda de 0,75% na semana, cotado a 111.102 pontos. Aqui no Brasil, destaque para a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2022, que teve um avanço aí de 1% no período, um pouco abaixo do consenso do mercado, que era de 1,2%. O resultado ele acaba reforçando que a economia brasileira iniciou 2022 em um ritmo sólido, tá? É, ainda na parte de dados econômicos domésticos, a gente teve o IGPM de maio, que ficou em 0,52% em relação ao mês anterior e em linha com as expectativas do mercado, tá? A taxa anual está em 10,72%, ainda sugerindo pressões inflacionárias relevantes, tanto para produtores quanto para consumidores. A taxa de desemprego no país ela continua em trajetória de queda, ficou em 10,5% no trimestre que encerrou em abril, resultado bem melhor que o esperado pelo mercado e o menor resultado para esse trimestre desde 2015. Já a produção industrial brasileira registrou crescimento de 0,1% em abril, na comparação com o mês anterior, também em linha com o esperado pelo mercado. Tá? Eh, Passando para o cenário internacional, a gente teve nos Estados Unidos o relatório de criação de empregos, né, o payroll, que indicou criação de 390 mil vagas de trabalho para o mês de maio, número acima da expectativa dos 325 mil esperados pelo mercado. A taxa de desemprego americana se manteve em 3,6%, acima dos 3,5% projetados. Tá? E o número de vagas de trabalho em aberto permaneceu em torno de 11,4 milhões, próximo ao recorde registrado em abril. Né? Nos Estados Unidos, a gente continua vendo uma situação onde para cada vaga em aberto a gente tem dois candidatos disponíveis, né? Duas pessoas desempregadas, sobrando emprego por lá. Né? Já dados econômicos americanos, a gente vê que são números bastante sólidos, tá? Esses dados eles acabam dando abertura para um aumento mais agressivo na taxa de juros americana, né? O mercado está bastante de olho com relação a isso. Já na China, cidades de Pequim e Xangai começaram a flexibilizar suas restrições contra o Covid-19. Adicionalmente, o governo de Xangai estabeleceu medidas de estímulos para recuperar a economia, injetando 637 bilhões de dólares em estímulos. Tá? Essas medidas incluem subsídios de dinheiro para compra de carros, período de carência para pagamento de impostos, cupons de gastos para aumentar o consumo, entre outras. Os dados econômicos da China, a gente teve o PMI que ficou em 47,4 em abril e subiu para 49,6 agora em maio, né? Então, acima do esperado pelo mercado, que era de 45,5. As fábricas na China continuam a se contrair, né? Mas em um ritmo mais lento em maio, já que muitas das restrições mais rígidas de Covid do país começaram a ser gradualmente flexibilizadas, indicando então que o pior da atual crise econômica do país está próxima do fim, assim a gente espera, né? A China é um importante player aí para o crescimento econômico global. Já o IFIX fechou a terceira semana seguida de alta, né? Subiu 0,85 na semana passada, impulsionado positivamente pelos segmentos de lajes corporativas, shoppings e ativos logísticos, tá? A gente vê os fundos imobiliários apresentando uma recuperação substancial aí à medida que o mercado começa a enxergar de forma mais clara o possível término para o ciclo de alta de juros, tá? Isso acaba favorecendo os fundos imobiliários. Dando sequência agora, chamo o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro.
Bom dia. Agora sim, um slide condizente com moedas, né? Tudo verde praticamente, né? Então, essa semana a gente viu bastante o dólar ganhando força frente a todas as moedas, né? O real que a semana inteira amargou a lanterna, né, das moedas com pior desempenho frente ao dólar. Na sexta-feira teve sua volta por cima aí e ficou em segundo, né? Mas não conseguiu evitar essa alta de 1%, né, do real versus o dólar, né? Então, a gente viu o dólar, na verdade, ficando forte perante todas as moedas. Isso mostra aí também a alta do DXY, que é o indicador dólar versus todas as moedas, uma cesta de moedas aí mundial. Então, basicamente isso se deu pela volta aí da China, né? A China que começou a se flexibilizar, né? Como o Gustavo já bem falou. Muito se dá também pelo capital estrangeiro que entrou, né? Aqui no Brasil e na verdade nessa parte de valorização mesmo do dólar. E a questão mais importante que a gente tem que falar aqui é que os Estados Unidos eles estudam prolongar uma taxa de juros, né? Então, não necessariamente essa alta, né, tenha que vir de uma forma mais agressiva, mas talvez por maior quantidade de tempo, né, para poder controlar é, a inflação por lá, tá? Na parte das criptos, aqui a gente vê um cenário bem volátil, né? Mas lateralizado aí entre 29 e 31 mil dólares aí com o Bitcoin, e o Ethereum que sofreu um pouquinho e voltou para casa aí dos 1.800 dólares, tá? Ainda com bastante perspectiva em cima desse mercado, por ser ativos de risco, estão esperando essa definição aí pelo que vai acontecer com essa inflação global, tá? Mas é isso, vamos ficar de olho ali nas reuniões do Fed, vamos ficar de olho nas falas do Jerome Powell e ver se essa inflação vai tomar o rumo de ficar mais controlada o quanto antes, beleza? Então é isso, valeu. Valeu, Leandro. Dando sequência, então, chamar o Alipe para comentar de commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alipe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Em relação à soja, o mercado passou por uma correção depois de algumas altas aí nas semanas anteriores. O soja passa a ser negociado a 37,43 dólares a saca, uma queda de quase 2% na semana, né? Mas o mercado ainda segue monitorando as notícias macroeconômicas e o soja segue no momento de fundamentos positivos, né? Esse quadro ele é pautado principalmente pela forte demanda que pode vir da China em função desses relaxamento, como o Gustavo comentou, e os estoques que estão apertados nos Estados Unidos, né? Então, isso trouxe volatilidade também para os derivados de soja. Óleo também sofreu uma queda durante a semana. Os traders eles permanecem aí focados na fase final de plantio nos Estados Unidos e nas condições de clima no cinturão do milho lá nos Estados Unidos também nas próximas semanas, né? Que vão ser determinantes para o desenvolvimento da lavoura. Outro ponto de atenção também da safra 22/23 é a área que efetivamente vai ser plantada nos Estados Unidos. O relatório do ISDA vem atualizando esses números, então os traders aí, fundos de investimentos, estão de olho nesses números que são emitidos, né? Então a soja tem forte fundamento altista, e a tendência é bastante clara, mas existem essas incertezas macroeconômicas, né, que passam por essa mudança na política monetária dos Estados Unidos, né, aumento na taxa de juros, e guerra aí entre Rússia e Ucrânia, tá? Já em relação ao milho, aqui tivemos uma queda muito forte, uma queda de quase 5% na semana, negociado a R$ 86 a saca na Bolsa Brasileira. O milho segue bastante pressionado pela colheita da segunda safra e está entrando uma quantidade de milho muito grande, né? Então, dessa safra que vem sendo colhida, por isso essa queda muito forte, né? A, a colheita está começando a ganhar ritmo, principalmente no Mato Grosso, que tem recomendação para colher muito rápido, para não correr risco com fogo nessa reta final. A safra brasileira, então, ela vai se definindo. A expectativa é que tenha uma alta produção de milho aqui no Brasil, tá? Então, os contratos futuros aí de milho, eles se enfraqueceram durante a semana,
E os traders, mais uma vez, aqui seguem monitorando essas negociações diplomáticas, né? Retomada dos embarques, os grãos ucranianos, como que vai ficar, reabertura dos portos no Mar Negro. Então, o mercado segue de olho em relação a isso. Mercado do boi gordo, aí tivemos uma reação, né? O mercado do boi vinha bastante estável, quase pequenas quedas, né? Tivemos uma alta de 1,40 na semana, negociada a R$ 317 arroba. O cenário de pressão negativa sobre os preços da arroba do boi parece ter chegado ao fim, ou próximo do fim. A expectativa do mercado é que no segundo semestre deste ano seja mais promissor em relação à arroba bovina, né? Alguns analistas já estão apontando que começa já a ter falta de animais em final, né? Em ponto final para abate. Então, poucos animais nesse ponto aí. Então, os frigoríficos, aquele alongamento de escalas que ele tinha já perderam força, né? Então, o mercado começa a acompanhar como que os frigoríficos vão se posicionar. E além disso, bastante atento ao comportamento da demanda, né? Principalmente a demanda chinesa, que pode aumentar as compras de carne bovina nos próximos meses. Os preços suínos, eles subiram bastante na China, né? Nos países asiáticos, então isso diminui a competitividade da carne de porco frente à bovina. Então, já que os preços da carne suína aumentam, né, gera uma migração do consumo. Então, o mercado tende a ficar positivo aí para o mercado de boi gordo, tá? Em café, uma alta de 1,37, negociando a $289 a saco. O café teve uma semana de bastante volatilidade, encerra em baixo em Nova York. Sem novidades, o setor cafeiro ele segue acompanhando a evolução da colheita no Brasil, que apresenta um atraso, né, devido à maturação tardia em algumas áreas de produção, né? Mesmo com os trabalhos no Brasil, os fatores como a produção em menor escala no Brasil, problemas logísticos, preocupação com a aproximação do inverno no Brasil e a contínua queda nos estoques, isso continuam dando suporte para que o mercado siga altista em relação ao café. Os impasses com a guerra aí que completou 100 dias, né, na última sexta-feira, mantém também esse cenário de bastante instabilidade e traz ainda mais nervosismo e volatilidade para os preços. Beleza? Essas aí são as notícias agrícolas, pessoal. Valeu, Felipe, obrigado. Dando sequência, então, Diegão, para falar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá. Começando pelo Brent, nosso petróleo fechou aí mais uma alta semanal, né? Sexta alta semanal consecutiva, apoiado basicamente pelas expectativas de que essa decisão da OPEP+, né, de aumentar as metas de produção pouco mais do que o planejado, não vai adicionar tanto volume à oferta global, mas já visto que a gente já vem falando há algumas semanas que essa oferta já vem bem restrita, né, vem bem apertada, digamos assim, que deve apertar mais ainda à medida que a China afrouxa as restrições relacionadas à Covid, como o próprio Gustavo já reforçou. Só para falar em números, né, esse aumento da produção, tá, que a OPEP+ decidiu na quinta-feira, ela concordou em aumentar aí para 648 mil barris a mais, né, naquela produção extra que vem sendo gradativa desde o ano passado, que a gente já vem comentando, nos meses de julho e agosto. Antes, a expectativa é que tivesse um aumento de 432 mil barris por dia, né, então quase 50% aí de aumento de produção excedente, tá bom? E já o minério de ferro, né, uma forte alta também, semanal, atingindo aí a máxima de 6 semanas, né, com os investidores aí bem animados, depois que o Conselho de Estado chinês lançou um pacote com 33 medidas aí, incluindo políticas fiscais, financeiras, de investimento, para realmente dar uma animada, né, reviver a economia chinesa, que chama muita atenção do ponto negativo, que ela vem com forte queda nos últimos trimestres aí, e a gente sabe que a China está acostumada com números bem pujantes, né. A expectativa é que nesse curto e médio prazo, realmente a demanda, a recuperação da demanda por produtos ferrosos é bem promissora, né. Mas, por outro lado, assim, alguns analistas ainda estão bem receosos, acredito que esse salto aí pode ser contido pelos controles de produção de aço, que a gente também já mencionou em semanas anteriores, né. Então ficar de olho aí na minério de ferro, que volta a ter um salto relevante, mas vamos verificar se ele vai ficar nesses patamares aí, na casa dos seus $140, $150, que é realmente um patamar historicamente alto, né. Já o ouro, né, uma leve queda aí, ele até quinta-feira o ouro vinha apresentando uma estabilidade, estava no campo positivo, mas na sexta-feira houve uma queda bem robusta, né, basicamente pressionada aí pelo avanço do dólar ante os rivais, né, tem tudo a ver isso com a divisa norte-americana, ela foi muito favorecida pelos dados do payroll também, né, de maio, divulgado aí
relação aos Estados Unidos, que reforçou aí a expectativa desse aperto monetário, né, do Fed, que vem crescendo cada vez mais a possibilidade de que nas próximas 2 reuniões haja um aumento aí de 50 basis points, né? Então isso favorece também bastante a moeda norte-americana. A gente sabe que quando o ouro sobe consideravelmente, quando o dólar sobe consideravelmente, o ouro acaba ficando mais caro, né, para os países que não têm essa moeda, então ela sofre bem, tá? Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Vamos falar aqui agora dos nossos juros futuros, né? Ao longo da semana aí, novamente, né, os juros futuros apresentaram uma elevação ao longo de toda a curva, né? Claro que na parte mais curta, aí, vencimento aí já o ano que vem, janeiro do ano que vem, 6 meses para frente, tá uma elevação menor, mas no âmbito de médio e longo aí da curva, ficou bem sensível essa alta, né? O principal motor desses movimentos de curva continua sendo a inflação, né, pessoal? Essa consequência da inflação está bem complexa, e aí com essa inflação, com esse medo e algumas incertezas, automaticamente nós vamos ter a elevação de juros aqui no exterior, né? A gente está vendo isso de maneira global, né? E o risco fiscal também voltou no radar recentemente, né? Eu lembro que ano passado, no segundo semestre, a gente falava muito de risco fiscal, e depois com questão de guerra da Rússia na Ucrânia, essa questão da inflação global crescendo cada vez mais forte, a gente deixou um pouquinho de lado, né? Mas agora isso voltou a borbulhar aqui internamente, né? Porque uma vez que o governo busca aí alternativas para conter a inflação, né? A gente está vendo o governo nos últimos meses tentando várias alternativas, várias discussões, e uma alternativa que foi levantada seria ser considerado, né, decretado estado de calamidade devido à questão da inflação, né? Mas isso gera muito anseio pela questão dos investidores, porque aí sabe que abre-se algumas porteiras complexas, né? E o controle pode ser perdido, digamos assim, né? O que já não está tão bem apertado. Mas as discussões dessas alternativas trouxeram certo alívio aí no final de semana. O pessoal me parece que foi só uma bandeira levantada que talvez não tenha muita força para passar, tá bom? E só para reforçar um pouquinho o que os colegas falaram também dos principais pontos internacionais, né? Ao longo da semana passada, a gente, como já foi dito aqui, é evidenciado, saíram os dados do payroll, né? E o destaque o ritmo forte nos Estados Unidos, né? Mas com indicações que os consumidores lá começaram cada vez mais se preocupar agora com a questão de inflação, né? E na zona do euro, um novo recorde de inflação, né? No consumidor ficou acumulado, subiu de 8, saiu de 7,4 para 8,1 no acumulado dos últimos 12 meses, até maio, né? E também essa retirada das restrições aí, e melhores perspectivas da atividade na China e no petróleo, bem pressionado, mesmo com essa sinalização do OPEP+, no aumento da produção. E aqui no nosso Brasilzão, né, o PIB brasileiro apresentou esse crescimento de 1% aí, no primeiro trimestre de 2020. Os dados de abril mostraram que o emprego também, né, seguiu melhorando. O Gustavo já comentou que a taxa de desemprego ficou em 10,5, nível bem interessante. Mas a produção industrial de abril mostrou dados mistos, né? Por fim, segue as discussões dessas propostas de abaixar o preço do combustível de tudo quanto é jeito, né? Que a gente sabe que é uma base muito forte aí dessa inflação, não só no Brasil como no mundo, né? E para essa semana, os destaques internacionais que a gente aguarda aí é basicamente decisão de juros na zona do euro, né? Vamos ver lá se a pessoa da Christine Lagarde, tem até aqueles memes lá que o cara fazem ela em cima da tartaruga, né? Vamos ver se realmente vai ter o aumento aí, o incremento da taxa de juros na zona do euro, né? Os dados de inflação nos Estados Unidos e na China, referente a maio, e além também do PIB da zona do euro no primeiro trimestre. E aqui no Brasil, essa semana vai ser divulgado o IPCA de maio, né? Um dado super relevante. Publicação também das vendas do varejo de abril e a produção de veículos de maio. E possivelmente deve ser informado pelo CAGED também a criação de empregos formais, tá, de abril. E nesse campo político, atenção voltada para os projetos dessa redução dos preços dos combustíveis e tramitação do Congresso Nacional, né? A gente vem falando algumas semanas, o governo está tentando algumas alternativas, e essa semana podemos ter aí novas cenas, né? Novos capítulos rodando dessa novela, tá bom? Pessoal, por hora é isso.